Olá, bem-vindo a mais uma aula da Escola Plenitude. Eu quero narrar uma situação que talvez já aconteceu contigo ou com um amigo ou um familiar. Imaginemos que estamos voltando do trabalho, é o final do dia, e aí pensamos, seria bom assistir um filme no Netflix. Então chegamos em casa, sentamos no sofá e começamos a escolher o filme. Só que passou 5 minutos e ainda nada. Não conseguimos escolher o filme que estaremos assistindo. Passou 10 minutos, passou 15, até às vezes 20 minutos e ainda nada. A questão é, por quê? Por que demoramos tanto na escolha de um filme? Eu vou te dar 3 razões. A primeira é o excesso de alternativas. Claro que sim, tem muitos filmes, então torna difícil a decisão. Nosso cérebro não sabe processar tanta quantidade de informação e aí fica em dúvida, na indecisão. Então, muitas alternativas. Segunda é o medo de logo me arrepender. Sim, começo a assistir um filme e aí pela metade percebo que não era tão bom. Que frustração. Vou ter que assistir outro. Perdi meu tempo neste filme. O terceiro motivo pelo qual demoramos na escolha de um filme é que não sabemos realmente o que queremos assistir. Aí começamos a olhar e falar, olha, esse filme romântico parece bom. Aí continuamos buscando e, não, esse filme de ação já me falaram que é legal. Continuamos aí procurando. Esse filme de terror. O ator desse filme é bom, é um bom ator. Então ficamos demorando porque não sabemos realmente o que queremos assistir. Agora, por que estou falando deste exemplo? Por que estou falando desta situação? Porque em nossa vida, veja, em nosso dia a dia, o Senhor nos pode estar respondendo, nos entregando uma resposta muito linda sobre uma situação importante para nós. Só que também nessa mesma situação podemos ter outras alternativas, outra resposta. Explico melhor. Como criar filhos? Como criar filhos? Aí então ouvi uma terapeuta falando como se deve criar filhos. Muito bem. De repente procurei na internet uma pessoa que fala aí na mídia de como está criando seus filhos. Outra proposta. Também, de repente, ouvi na TV, sei lá, em qualquer outro lugar, sobre um famoso artista, de como ele cria seus filhos. Outra proposta. Finalmente, na igreja ou na Escola Plenitude, ouvi sobre o que Deus fala na Bíblia de como devemos criar filhos. Então fica aí em dúvida, muitas alternativas, veja, tem o terapeuta, tem o influenciador da mídia, o artista famoso e a Bíblia. Aí não sei. E de repente então tomo uma decisão. E às vezes não é o que o Senhor deseja. Não é o que a Bíblia está dizendo. Como consequência disso, surge a frustração, o arrependimento e a tristeza. Então eu quero te dizer aqui uma grande verdade. Que o Pai Celestial deseja que você faça a escolha certa. E claro, ela está na Bíblia. Só que para isto precisamos sempre compreender como Deus pode intervir, ok? Como Ele deseja intervir na tua vida. E para isto eu quero usar um lindo texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7. É o texto que nos vai servir nesta aula da Escola Plenitude. Diz que Jesus estava falando para um grande grupo de pessoas, explicando sobre o ministério de João Batista. E falou o seguinte, olha, João Batista é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem. Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Então Jesus está dizendo, realmente, João Batista foi um homem enviado por Deus e é o cumprimento de uma profecia do Antigo Testamento. Perfeito. Aí, entre as pessoas que estavam ouvindo esta afirmação de Jesus, diz que estavam os cobradores de imposto e todo o povo. Também ouviram isso. Então, os cobradores de impostos eram aqueles que haviam obedecido às ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Então, veja,
Entre as pessoas que estão ouvindo a explicação de Jesus, estavam os cobradores de impostos. Eles falaram, sim, eu me batizei por João, fui batizado por João. Era um homem de Deus. Agora, diz que também, aí na turminha, estavam os fariseus e os mestres da lei, os quais não quiseram ser batizados por João e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Olha, que interessante. Temos aos cobradores de impostos que sim aceitaram o batismo de João Batista. E temos aos mestres da lei que não aceitaram o batismo de João Batista. Por quê? Vamos compreender porque eles não aceitaram a João Batista e o ministério que o Senhor tinha entregue a este homem maravilhoso. Falei no início que um dos motivos pelo qual demoramos na escolha de um filme é que temos muitas alternativas. O catálogo é extenso. Do mesmo modo, às vezes demoramos na escolha da resposta que o Senhor nos entregou porque temos outras alternativas, outras respostas. Foi o que aconteceu com estes fariseus. Eles não aceitaram o ministério de João Batista, o batismo de João Batista, ainda que realmente foi um homem enviado por Deus. E Jesus está explicando o motivo. Veja o que nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 31. Diz assim: a que posso, pois, comparar os homens desta geração, aqueles que rejeitaram? Prosseguiu Jesus: com quem se parece? Com quem se parece? Jesus aqui está fazendo uma crítica sobre essas pessoas que não aceitavam a resposta do Senhor. Ou seja, o que está acontecendo com estes fariseus, com estes mestres da lei, que não reconhecem que realmente João Batista era um homem enviado pelo Senhor e que seu ministério é lindo. Jesus está dizendo aqui, com respeito também a nós, que muitas vezes o Pai Celestial já entregou a resposta na tua vida, na minha vida, mas ainda estamos aí rejeitando essa resposta. Mas por quê? Por quê? E aí então quero te dizer que Jesus vai contar uma história muito interessante. Diz assim: olha, essas pessoas rejeitam a resposta do Senhor porque são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não choraram. Olha que interessante. Jesus faz uma analogia com crianças que estão brincando na praça. Só que um grupo dessas crianças está insatisfeita. Nada lhe agrada, nada lhe agrada. E mais diz assim: olha, tocam flauta, não querem dançar. Aí tocam uma música triste, de lamento, não querem chorar. O que está acontecendo? Aqui Jesus nos está narrando que quando uma pessoa não aceita a vontade do Senhor aí em um primeiro momento e fica olhando as outras alternativas, é porque essa pessoa ainda tem uma mentalidade de criança, infantil, e é egoísta. Egoísta, por quê? Porque ela acha, esta pessoa pode ser inclusive um cristão, ela acha que a sua vontade, a sua escolha é melhor que a resposta que o Senhor está entregando. Por isso que diz assim, é uma criança, está tendo uma mentalidade infantil. E o pior de tudo, é extremamente egoísta. No texto que acabo de ler, diz assim: nós lhes tocamos flauta. Olha, é muito interessante essa analogia. E vocês não dançaram. O que significa isso? O que Deus está falando sobre a flauta e a dança para a nossa vida? Representa, neste caso, um convite de celebração, de alegria. Ou seja, está falando sobre o ministério de Jesus. Jesus veio para nos entregar vida, a paz, consolo, alegria, tudo maravilhoso. Ainda assim, também não aceitaram o ministério de Jesus. Agora, o que seria lamento e choro? Representa um convite de arrependimento, de reflexão, que está muito relacionado com o ministério de João Batista. João Batista falava: arrependam-se, arrependam-se. Agora, veja, o ponto principal é que nada agrada. Se falam de alegria, não me agrada, que está relacionado com o ministério de Jesus.
Se falam de lamento, de arrependimento, também não me agrada. Então Jesus está dizendo assim, as pessoas que rejeitam a palavra de Jesus, a palavra de Deus, é porque não acreditam que essa resposta é a melhor para a sua vida, para aquela situação que estão passando, vivenciando. Olha, e por isso que estão totalmente insatisfeitos com a proposta. Volto para meu exemplo do Netflix. Olha, lembra? Uma das razões pelo qual demoramos é que logo me posso arrepender. A frustração. Então, uma pessoa pode achar isso, que a resposta que o Senhor te está entregando, quem sabe não é a melhor e pela metade vou desistir. Olha, por isso que Jesus diz assim, é uma mentalidade infantil acreditar que Deus te pode entregar uma resposta pela metade e que não é realmente a que você precisa. Por isso que é muito importante, e isto é fundamental, compreender que já no primeiro momento que o Senhor nos entregou a resposta, que realmente você tomar posse dela e viver, praticar, e não questionar, e muito menos dizer, eu tenho outras alternativas, quem sabe as outras são melhores que esta. Não, sempre a resposta que o Senhor te entrega, qual seja a área que você está vivenciando, essa resposta é a melhor. Acredite, porque os fariseus, os mestres da lei, rejeitaram ao próprio João Batista, aquele homem que foi enviado pelo nosso Senhor. Agora, nosso Senhor Jesus continua explicando por que tinham rejeitado a João Batista, ainda que ele era um homem de Deus. E mais, também estavam rejeitando ao próprio Jesus, ao Messias. Diz assim, pois veio João Batista, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Interessante. Ni um, nem o outro. Aí então, vamos lá, vamos lembrar quem era João Batista. A Bíblia nos diz que João Batista tinha um estilo de vida diferente aos demais. Aí, começando pela roupa, começando também pela comida dele e onde ele morava. Então, as pessoas já começam a criticar, dizendo, ele é diferente a quem? A mim. E como é diferente a mim, ele tem demônio. Olha que interessante. Achando que eu, ou seja, eu sou a pessoa certa. Meu estilo de vida, minha roupa, minha comida, onde eu moro, meu relacionamento, tudo está certinho. Eu sou a pessoa certinha e o outro é errado. E mais, falaram assim, ele tem demônio. Ainda que a Bíblia nos diz que João Batista foi um homem enviado por Deus. Realmente, os críticos, neste caso, os críticos de João, nunca compreenderam a natureza da missão de João. Porque o Senhor, o nosso Deus, o enviou. E porque ele fez tudo isso. Veja, o diferente. Do mesmo modo no caso de Jesus. No caso de Jesus, agora criticam porque ele é tudo o contrário. Ele come, ele bebe, ele está aí nas festas, ele está nas casas, tudo diferente ao João Batista. É mais, está com pessoas conhecidas como pecadoras. E aí então, por quê? Porque eu não me misturo com os pecadores. Eu não faço isso. Aí se esqueceram também, mais uma vez, da missão do nosso Senhor Jesus. Ele veio para livrar a todas as pessoas, claro, são todas as pessoas da condenação eterna do inferno. Por isso que ele se aproximava dos pecadores, ele se aproximava e dizendo, olha, Deus te ama e agora você recebeu a visita do Messias, o Messias está aqui contigo. Por isso que Jesus volta, lembra do que acabo de falar na parte anterior da aula? Diz assim, quando rejeitamos a vontade do Senhor, a resposta do Senhor, pois porque temos uma mentalidade infantil egoísta. Essa é a questão. Aí está o ponto. Rejeitaram a João Batista falando, ele tem demônio, é muito esquisito.
rejeitaram a Jesus porque tem um estilo de vida que não é igual ao meu. Também este é um pecador. Veja, Deus está dizendo que muitas vezes temos rejeitado a resposta que Ele nos entregou porque queremos impor a nossa vontade, queremos impor os nossos gostos, queremos impor as nossas escolhas. Esse é o problema. Por isso que demoramos em tomar posse daquela bênção, daquela resposta. Ficamos aí presos nas alternativas. Mas tem outra pessoa que me fala como criar filhos, como devo proceder no matrimônio. Olha, será que Deus tem a resposta certa? Demoramos, questionamos. Estamos igual que os fariseus e os mestres da lei, dizendo, não aceito o batismo de João Batista. Quem é esse esquisito? Esse tem demônio. Do mesmo modo, podemos chegar a uma conclusão assim com respeito à Bíblia, a palavra do Senhor. Não, é muito fraca essa resposta. Não, eu ouvi outras respostas de outras pessoas que são melhores que o que a Bíblia diz. Muita questão. Aí eu quero te dizer, já concluindo esta parte da aula. Veja, questão é muito importante. Deus tem uma missão que deseja realizar na tua vida. Amém? Glória a Deus por isso. E aí, então, a resposta que Ele te entregou está segundo, conforme essa missão. Muito bem, é isso que temos que compreender. Então, João Batista, volto para João Batista, ele tinha que falar sobre arrependimento e era assim o modo que ele tinha que proceder. É desse jeito. E a Jesus que fala. Jesus fala da boa notícia, o evangelho, a salvação chegou. E Jesus faz outro modo de proceder. Mas seja de um ou do outro, sempre chegou à mesma conclusão. A vontade do Senhor está te visitando. E essa é a questão. Não questione a resposta que a Bíblia te entregou, porque ela está debaixo de uma grande missão, de um grande propósito para ti e para o nosso mundo. Por isso que é importante ouvir o que Jesus explica sobre estes homens que rejeitaram o ministério de João Batista. Quero concluir esta aula te entregando 3 aplicações que você pode fazer e assim evitarão que rejeites a resposta que o Senhor te está entregando. A primeira, esteja sempre aberta ao mover sobrenatural do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo tem a melhor resposta para a tua vida e ele sabe como devemos proceder. Aí então Jesus nos diz, não sejamos como essas crianças na praça que sempre estavam insatisfeitas. Ou seja, recebe essa palavra do Senhor, recebe essa resposta com alegria e diz, que bom que o Senhor tem o melhor para mim, para minha casa, para minha família, para meu trabalho. Primeira questão, ok? Segunda questão, em vez de estar criticando, sabe? Às vezes um diz, mas desse jeito não dá. Muito difícil o que a Bíblia diz. Em vez de estar rejeitando, dizer, não, Senhor, eu acho que deve ter outra resposta. Devemos estar, sabe, acreditar. Veja, se Deus me entregou essa resposta é porque é extremamente importante. Então, agora, eu tenho que ser flexível no meu modo de proceder para poder, minha vida, minhas decisões, sabe, minhas escolhas estão segundo, conforme, neste caso, a vontade do Senhor. Precisamos estar flexíveis. Foi o grande problema dos mestres da lei. Eles já tinham uma caixinha bem fechadinha e falavam, não, João Batista não está dentro do que eu planejei com respeito ao que o Senhor faz. Por isso que rejeitaram a João Batista e o ministério. E a terceira questão, podemos ter uma percepção errada do Evangelho de Cristo, como ele nos alcança. Por exemplo, tem pessoas que compartilham o Evangelho de Cristo de um modo mais sério, mais formal. Aí o outro, que é mais extrovertido, começa a criticar. Olha aí, fundamentalista. Esse fundamentalista. Por quê? Por que o estamos criticando? É a mesma questão de João Batista. Esse tem demônio, é muito esquisito. A roupa, olha o que come, olha aí. E o outro lado é quando vemos uma pessoa que está compartilhando o Evangelho de Cristo de um modo mais
alegre, extrovertido, também criticamos. Olha, liberal, nossa, que isso? Como vai fazer assim? Como vai falar de Jesus desse jeito? Seja de um, do outro, lembre, é o Senhor que está intervindo. Ele está levando o Evangelho de Cristo até as pessoas, até os pecadores que precisam ouvir. E ele sim, ele usa diferentes métodos. Então, não critiquemos. Esse é o ponto. Por quê? Porque muitas vezes começamos a julgar e falar, esse não pode ser do Senhor. Olha, esse fala mal, nem sabe falar muito bem o português. Como Deus poderia usar? Às vezes essa pessoa tem uma intimidade com o Senhor muito maior que a de você, que fala um melhor português. Então, vamos lá. Ou às vezes, olha, quanto essa roupa, ou muito, olha, o modo de proceder, olha que situação difícil. Não, Deus não está aí. Vamos deixar de julgar e começar a acreditar que realmente o Senhor, ele pode se manifestar de diferentes maneiras e usar outros métodos diferentes ao que nós temos usado. O ponto é que todos são válidos, porque quando estamos levando o Evangelho de Cristo, lembre, o Evangelho de Cristo, aí então as pessoas realmente serão curadas, transformadas e libertas da morte eterna. Então, volto para o início da nossa aula. Do mesmo modo que podemos demorar na escolha de um filme no Netflix, às vezes também podemos demorar em tomar posse da resposta que o Senhor já te entregou. E não é porque o Senhor não te falou. Não, já faz tempo que te falou. É porque ainda temos outras justificativas, outras razões. Então, leva a sério este estudo da Escola Plenitude. Porque o Senhor te está dizendo, já te entreguei. Vamos lá, aceita o meu método, aceita o meu proceder e conquista aquela bênção que já está aí. Aí está no teu lado. Em nome de Jesus, recebamos esta verdade. Amém.